Você quer saber tintim por tintim como que você faz para escolher um bom CDB? Fica aqui que eu vou te mostrar. Olá, eu sou Lilian Virro, sou assessora financeira. E aqui nesse canal a gente fala de finanças de um jeito um pouco diferente do que você vê por aí. E hoje o tema é CDB, LCI, LCA, títulos bancários. Como que a gente faz para escolher os títulos bancários melhores para a gente poder investir? Eu comecei a falar desse tema na semana passada, depois que a gente teve aí duas instituições financeiras que quebraram agora em fevereiro. E hoje, então, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que eu faço essa análise, o que que eu considero e qual que é a estratégia que eu uso hoje pra investir. Já usei outras estratégias, hoje eu tô, assim, com uma filosofia um pouquinho diferente, então eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? Bom, vamos começar, então, só diferenciando CDB, LCI e LCA, tá? Esses três títulos são títulos que o banco emite, no qual o banco vai pegar dinheiro emprestado com você, investidor, tá? Normalmente são títulos, então, que tem aí uma vinculação de taxa de juros com a Selic ou com o CDI, que são as taxas de juros base da nossa economia, e eles vão te pagar, então, um percentual desse valor de rentabilidade, ok? É um investimento considerado um investimento, no geral, seguro, né? Mas é claro que o nível de segurança, então, desse investimento vai depender da instituição que está emitindo, né? Quem é o emissor, qual que é o banco que está emitindo essa dívida. Se for um banco seguro, que você tem certeza que ele vai conseguir te pagar, é um tipo de investimento muito seguro. Se for um banco nem tão seguro, a gente já começa a correr um risco um pouquinho maior, né? De qualquer forma, são investimentos nos quais você tem a garantia do seu principal. O que é isso? Significa que você sabe que o dinheiro que você colocou lá, quando o título vencer, aquele dinheiro vai estar lá da mesma forma, tá? É claro, a não ser se a instituição quebrar, né? Aí não tem jeito. Mas enfim, vamos lá então. Quando a gente analisa, então, uma instituição, eu diria que a gente tem três tipos de instituição financeiras que vão estar aí emitindo CDBs, LCIs e LCAs, tá? Eu vou falar, assim, do bancãozão, né? Do banco médio e do banco pequeno, tá? E por que eu divido nessas três categorias? O bancãozão, eu tô falando dos principais bancos do nosso país. Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, os maiores bancos, que são bancos que têm um patrimônio, têm um ativo total enorme. Enorme quanto, Lina? Tipo assim, o Itaú, 2 trilhões de ativo total, né? Então, assim, é um banco que tem o tamanho de 1/3 do nosso PIB, né? Ele tem um impacto muito grande na economia. E aí, frente a esses bancos grandes, é muito usual a gente considerar que esses bancos são o que a gente chama em inglês, né, de too big to fail. Quer dizer, são bancos que são grandes demais para quebrar. O que a gente quer dizer com isso? Se eles correrem o risco de quebrar, é muito provável que o Estado vá intervir de alguma forma para fazer com que esses bancos não quebrem. Porque se um banco desse tamanho quebra, o impacto que isso tem na economia é realmente muito grande, tá? Lilian, realmente o governo faz isso de salvar os bancos que estão quebrando? Olha, o que a gente tem para poder falar disso é dado histórico, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, a crise do subprime, onde a gente teve vários bancos que quase quebraram, a gente viu o quê? Um governo, né, americano, que fez sim esse processo de sustentar os bancos, né? Então ele realmente deu para o banco então o dinheiro que ele precisava para poder equalizar as finanças dele, tá? Mas, por exemplo, os Estados Unidos não fez isso com um banco, que foi o Lehman Brothers, que era assim um banco muito grande lá nos Estados Unidos e que realmente quebrou. Então saber ao certo a gente não sabe, mas a gente pode considerar que esses principais bancos, né, que a gente tem hoje no Brasil são bancos que o impacto na economia seria tão grande que vale mais a pena o governo intervir e salvar o banco do que deixar o banco entrar em processo de falência, tá? Para esses bancos, gente, eu nem vou falar de fundo garantidor de crédito, porque lembra que a gente falou no vídeo passado, né? O fundo garantidor de crédito, ele tem um patrimônio de 85 bilhões, né? E aí você pensa no Itaú, que tem 2 trilhões, qual que é a chance do fundo garantidor de crédito conseguir cobrir o Itaú, né? É muito, muito improvável. Bom, do outro lado, a gente tem os bancos pequenininhos, que são os bancos que a gente mais vê quebrando usualmente, né? Que é que nem o BRK, que quebrou, o Portocred, a da Casa, que eu contei, que era onde eu tinha um CDB de lá e que também quebrou. Esses bancos menores, pequenininhos e que tendem a quebrar aí com mais frequência, né? Mais ou menos aí um banco quebrando por ano, né? Uma instituição financeira quebrando por ano. Esse tipo de banco, né? A gente tem como analisar um banco menor ou um banco pior pra gente investir, mas é um banco no qual a gente vai contar com o fundo garantidor de crédito. Então a gente vai assim, eu vou investir aqui porque existe o fundo garantidor de crédito.
Qual que é o risco que a gente corre? Se a gente vive uma realidade na qual a gente tem um problema de crédito no país, ou uma instabilidade no país que faz com que várias instituições financeiras acabem quebrando em um espaço de tempo muito pequeno, pode acontecer do Fundo Garantidor de Crédito não conseguir cobrir esses bancos, né? Então a gente tem, assim, um aumento de risco quando a gente sai de um bancão e vai para um banquinho pequeno. A terceira opção, que eu particularmente considero a mais arriscada, né? Embora tenha muitas pessoas que gostam desse tipo de investimento, é o banco médio, né? O que é o banco médio? Por exemplo, o BTG Pactual. Vou colocar aqui pra gente ver, quer ver? Ó? O BTG Pactual, ele tem um patrimônio de 400 bilhões. Então ele não é um too big to fail, tipo o Itaú, tipo a Caixa, né? Que tem valores tão grandes. Mas ele já é de um tamanho que não cabe no Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, pra mim, eu considero um risco maior, porque eu não posso contar que ele é um bancãozão e nem posso contar com o Fundo Garantidor de Crédito. Outro que tem uma realidade similar é o Nubank. O Nubank, ele tem um ativo total de mais ou menos 80 bilhões, quer ver? Ah, subiu já, ó. O ativo total hoje do Nubank é 120 bilhões, né? De captação, ele tem aí 77 bilhões. Então, ele tá meio que no limite do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, se acontecer dele quebrar, talvez o Fundo Garantidor de Crédito tenha ali uma dificuldade de conseguir cobrir, né? Então, também está falando de bancos que têm um risco um pouco maior. Então, quando a gente vai verificar, né, se a gente vai investir num bancão, a gente vai investir em bancos menores, a gente tem que levar isso em consideração. Será que o aumento que eu tô tendo de rentabilidade em mudar de um bancão para um banco menor compensa o tanto de risco que eu tô correndo? Porque às vezes eu saio de um banco que tá me pagando 100%, 110%, né, quando bem investido no bancão, para ir ganhar 120, né? Às vezes o pessoal vai para Nubank para ganhar 103, quer dizer, você conseguiria coisas melhores em outros investimentos em bancos grandes, né? Então, assim, aumenta muito pouco o retorno para um aumento significativo no nível de risco. Quando a gente faz isso, no curto prazo, a gente tem uma sensação de melhora, porque realmente nossa rentabilidade melhorou um pouquinho. Mas a gente ter esse tipo de filosofia nos investimentos pensando no longo prazo é um risco, porque você está correndo um risco muito grande para um retorno pequenininho. A tendência disso no longo prazo, estatisticamente, é que você perca dinheiro. Agora, se mesmo assim você quiser investir num banco menor para poder ganhar rentabilidade, eu vou te explicar exatamente como que eu faço esse tipo de análise, tá? O primeiro ponto é, então, olhar o tamanho do banco, né? A gente tem esse site aqui, ó, Banco Data, que tem muita informação legal sobre os bancos. Aqui eu coloquei do Banco Paraná, só pra gente ter um exemplo, tá? Então, olha só, ele tem aqui de captação mais ou menos 8 bilhões, né? Um ativo total aí de quase 10 bilhões, então ele é um banco que cabe dentro do Fundo Garantidor de Crédito. Outra coisa legal é olhar o histórico de lucro do banco, quer dizer, se o banco tá tendo um resultado positivo, isso é bom sinal. Se ele tem um resultado negativo, o risco dele não conseguir bancar com as obrigações dele aumenta ao longo do tempo, né? O último fator que eu acho interessante de analisar é o índice Basileia. O índice Basileia diz respeito à alavancagem do banco, ou seja, o quanto que ele tem de dinheiro emprestado comparado com o que ele tem em caixa, né? O usual no Brasil, o valor mínimo no Brasil que se trabalha com o índice Basileia é 8%, que é o nível de alavancagem mais alto, tá? Antigamente, esse mínimo não era de 8, era de 11, né? Então, mesmo os bancos, assim, menores, eles têm procurado não baixar muito de 11, que já é o que as pessoas no Brasil têm como usual, tá? Quando a gente pega bancos grandes, tipo Itaú, Santander, eles vão estar ali na faixa de uns 15, 14, 16, é o tamanho de alavancagem que eles costumam trabalhar, tá? Então, eu gosto de trabalhar com bancos que pelo menos tenham esse nível de alavancagem, que não tem um nível de alavancagem tão grande, né? Que no caso, tão grande significa mais baixo, né? Um percentual mais baixo, eu já acho mais arriscado, tá? Então aqui, por exemplo, o Paraná tem um índice de alavancagem de 22, 23, né, 25, índices muito bons, né? Ou seja, é uma instituição pouco alavancada, e quanto menos alavancada, menos risco você está correndo com seus investimentos, tá? Tem um último fator que é muito usual as pessoas usarem para esse tipo de análise, que é o rating, né? Que é uma avaliação feita por uma empresa avaliadora de títulos e que ela avalia o risco daquele título que está sendo emitido, tá? Então, quando você for comprar lá no home broker, né, da sua corretora, muito provavelmente aparece lá qual que é o rating daquele título, ou o rating daquele banco. Vai estar lá A, B, A+, A-, né? São critérios de avaliação do nível de risco daquele banco. O que eu normalmente considero? Rating bom, pra mim, não diz muita coisa.
tá? A gente tem uma estrutura, né, de avaliação que ela é um pouco, a meu ver, controversa, porque quem paga essas empresas para fazer avaliação são os próprios emissores. Então, entende como é que existe um conflito de interesse nessa relação? Então, o fato do banco ter um rating bom, para mim, não é sinal de que necessariamente é um bom investimento. Agora, se o rating é ruim, aí sim eu já descarto, né? Eu não vou nem olhar os outros indicadores, porque eu já vou descartar imediatamente um título que já tem um rating baixo. Bom, e essa é a forma, então, que eu uso para poder avaliar aí os melhores investimentos, né, em bancos pequenos, embora eu precise fazer esse disclaimer que hoje em dia eu não realizo mais esse tipo de investimento, né? Na minha estratégia de investimentos atual, eu prefiro ter menos rentabilidade na renda fixa, ficando em investimentos mais seguros de bancos grandes e deixar aí o meu potencial de ganho para a renda variável, onde sim eu corro mais risco, mas eu tenho um potencial de ganho muito maior do que esse 1%, 0,5%, 2% ao ano que eu vou conseguir na renda fixa, tá bom? Me conta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, curta o vídeo se você gostou e já se inscreve aqui no canal porque semana que vem tem mais. Um beijo e tchau!